presidente Geraldo Alckmin. E ele, nosso amado, o melhor presidente que o Brasil já teve, e nosso pré-candidato a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva! Lula, Lula, olê, 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 olá. Lula, Lula. O quê? O quê? Olê, 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 olá. Lula, Lula, olê, 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 olá. Lula, Lula, olê, 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 olá. Tá bonito! Olê, 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 olá! Lula. Mais fácil o quê? Vou lembrar das bandeiras na frente das câmeras. É muito importante essas imagens pra gente. O evento está muito emocionante. E vai ficar ainda mais, Nadi. Agora, a gente vai ouvir a execução do hino nacional na voz de Marina Iris, acompanhada de Maurício Matsunaga e Samara Líbano no violão. Faz barulho aí, galera! E. Quem sabe ajuda, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desse conseguimos conquistar com braço forte em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela e forte, ave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil.
deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que os lentas estrelaram, e diga ao verde destas mámulas, paz no futuro e glória do passado. Mas cernes da justiça nova forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil. Olê, 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 olá, Lula, Lula. Olê, 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 olá, Lula, Lula. Olê, 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 olá, Lula, Lula. É sempre uma emoção ter um Lula no Rio de Janeiro. Se você quer o Brasil da esperança e não da destruição. Se você quer o Brasil que acolhe e não aquele que abandona. Se você quer o Brasil do amor e não do ódio. Então você faz parte do nosso movimento. Vamos dar as mãos, vamos caminhar juntos pelo Brasil. Solta o vídeo! Existe aquele que abandona e aquele que acolhe. O que cruza os braços e o que estende a mão. O que maltrata e o que defende. O que debocha e o que ampara. O que mata, mata e desmata. E o que cuida, protege e salva. O da discórdia e o da união. O que quer guerra e o que vai pra luta. Existe aquele do desespero e o da esperança. Aquele que tira e o que reparte. O que é de poucos e o que é de todos. Que Brasil você quer? O do ódio ou do amor? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Vamos juntos pelo Brasil. Que beleza, Cinelândia! Estamos aqui unindo partidos políticos, diversos movimentos sociais e lideranças e a nossa militância para falar sobre a importância de defendermos o nosso país, de sermos livres e buscarmos a democracia em todos os espaços. Chegou o momento de escutarmos as nossas lideranças. Vamos mostrar que estamos unidos em defesa do bem-estar do povo, em defesa de emprego, da saúde, da educação, de comida na mesa, de acesso à cultura e de todos os nossos direitos. E eu queria chamar para fazer uso da palavra o senador
Randolph Rodrigues, representando a rede. Cinelândia, Rio de Janeiro, palco das lutas cívicas e épicas dos últimos 50 anos. Presidente Lula, governador Freixo, governador, vice-presidente Alckmin, Janja, Lu. É com emoção enorme e não poderia ser em lugar diferente. Tinha que ser na Cinelândia, tinha que ser no Rio de Janeiro, onde a nação há 200 anos foi fundada enquanto pátria livre. Tinha que ser na Cinelândia, presente em tantos momentos da nossa história, nas lutas por democracia, na luta contra a ditadura, no maior dos poucos da luta contra a ditadura, na luta pelas diretas, na luta pelo Fora Collor, nas lutas dos últimos anos, nas lutas para a eleição de Lula. Daqui da Cinelândia, nós proclamamos em alto e bom som para os senhores fascistas, onde quer que eles estejam. Proclamamos em alto e bom som que este povo que hoje está reunido aqui, que este povo que está reunido nas ruas do Brasil, que este povo que vai mudar o Brasil, que este povo que não vai aceitar mais a fome, manda um recado aos senhores do fascismo, principalmente vindo aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, que é um lugar de tanta beleza para todo o Brasil, mas também onde está o coração da besta. É por isso que aqui no Rio de Janeiro, onde está o coração da besta, onde estão as milícias, onde está o demônio, Freixo, é que nós vamos te levar para governar o Rio. Nada melhor significado diagnóstico do tempo que nós vivemos, derrotar o senhor das milícias, a besta fera demoníaca, com filho do povo fluminense, do povo carioca, que durante esses tempos todos enfrentou o fascismo a partir do Rio de Janeiro. Se tem alguém que há muito tempo luta contra a besta fera, é este jovem aqui. E é ele que governará o Rio, assim como Lula vai governar esse país. Aqui do Rio de Janeiro, nós queremos proclamar para todo o Brasil, proclamar que não aceitamos mais a fome. Presidente Lula, governador Alckmin, presidente Lula, veja o quão importante é a vossa candidatura. Governador Alckmin, veja só, este senhor da fome que levou 33 milhões de brasileiros a não ter um prato de comida por dia, que levou a miséria e a fome, presidente Lula, só foi o senhor apresentar a candidatura que ele quer apresentar, R$600 para o povo brasileiro. Mas olha, presidente, eles querem R$600 para o povo agora até 31 de dezembro. Nós vamos dar R$600 para o povo em definitivo, porque ao contrário de utilizar-se da pobreza para ganhar as eleições, Lula é o presidente dos pobres, é o governante dos que estão debaixo, dos que padecem. Por fim, presidente, daqui nós proclamamos para o Brasil, senhores fascistas, as mulheres não voltarão para a cozinha, os GLBTQIA+, não voltarão para os armários, os pretos, os negros não voltarão para a senzala e a fome será abolida. Está prestes a chegar. São 80 dias de lutas, manhãs, tardes e noites. A maior batalha de nossas vidas. Não descansemos, derrotaremos eles nas praças, nas ruas, em todos os lugares e não nos intimidaremos. O fascismo no Brasil está com os dias acabados e Lula governará esse país para um novo tempo chegar. Olê, 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 olá, Lula. Olê, 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 olá, Lula. E agora eu quero chamar o companheiro Juliano Medeiros, presidente nacional do PSOL. Boa noite, Rio de Janeiro! Companheiros e companheiras, eu estou muito feliz de voltar ao Rio de Janeiro nessas circunstâncias. Nós estamos diante da possibilidade de produzir no Rio de Janeiro
a maior derrota de Jair Bolsonaro, que é perder no seu estado e eleger Marcelo Freixo governador. E eu quero agradecer muito aos partidos, movimentos, à militância de esquerda do Rio de Janeiro, porque eu sei o que tem sido resistir no Rio de Janeiro nesses últimos anos. E quero fazer um agradecimento especial aos meus companheiros e companheiras do PSOL do Rio de Janeiro, que têm resistido bravamente contra a violência política, contra os ataques, contra o machismo, contra a homofobia, e que fizeram desse partido um dos partidos mais importantes da esquerda carioca. Eu digo mais, o PSOL nacional não teria produzido a síntese que nós produzimos e que nos levou ao apoio ao Lula sem o PSOL do Rio de Janeiro. Então, meu muito obrigado para essa militância que está aqui hoje construindo essa unidade importante em torno do presidente Lula e em torno do Freixo. E eu dizia que o PSOL aqui e a esquerda no Rio de Janeiro podem produzir uma grande derrota para o Jair Bolsonaro. O Rio de Janeiro não é o Rio de Janeiro que eles querem vender para o mundo, não é o Rio de Janeiro das milícias, não é o Rio de Janeiro da violência, não é o Rio de Janeiro que eles tentam transformar numa imagem de um estado que não é o verdadeiro. O Rio de Janeiro vai voltar a ser o Rio de Janeiro de Darcy Ribeiro, de Nise da Silveira, de Abdias do Nascimento, de Brizola. E a pessoa que vai conduzir esse projeto, eu tenho muito orgulho de dizer, foi um dos construtores do PSOL, lutando contra a milícia, se chama Marcelo Freixo, meu irmão, meu amigo, meu companheiro. Vai ser uma honra, Marcelo, ter o PSOL junto contigo nessa batalha. Você sabe disso, você está liderando esse processo, não é de hoje. Há muito tempo você é o produto da luta do povo do Rio de Janeiro para transformar essa realidade, lutando por um Rio de Janeiro melhor, e é por isso que nós estamos juntos, meu irmão. E para terminar, é claro, nós estamos construindo uma grande frente nacional para derrotar o Bolsonaro. Eu sempre digo, nos atos que nós temos feito pelo Brasil, que nós do PSOL, nós não queríamos resolver essa parada na eleição. Nós queríamos ter derrubado o governo Bolsonaro. Essa era a nossa política. Mas o Bolsonaro, com o orçamento secreto, comprou uma base de apoio no Congresso Nacional e impediu o impeachment. Comprou o Lira, comprou o Pacheco e impediu que o impeachment avançasse. E é por isso que nós vamos resolver essa parada nas urnas em outubro. Mas olha, que bom que nós temos essa porta de saída. E que bom que nós temos um homem que pode abrir essa porta. Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é quem pode abrir essa porta, virar a página desse pesadelo que nós estamos vivendo e reconstruir o Brasil. E quero terminar dizendo que o PSOL está de corpo e alma integrado nessa campanha. É uma frente de 7 partidos. Isso exige muito diálogo, isso exige muita generosidade, isso exige muita paciência, exige disposição de construir sínteses. E eu tenho certeza que aqui no Rio de Janeiro, apesar das dificuldades, nós também vamos construir essas sínteses com generosidade, compreendendo quem tem melhores condições de derrotar os candidatos da extrema-direita e, com isso, garantir uma grande vitória de Freixo e uma grande vitória de Lula para reconstruir o Rio de Janeiro, reconstruir o Brasil. Em nome de Marielle Franco, presente, Lula presidente, Freixo governador. É isso, Juliano. E agora eu quero chamar a nossa aguerrida Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores. Faz barulho aí, minha gente. Boa noite, companheirada. Boa noite. Que bom estar aqui no Rio de Janeiro com essa energia da resistência, da luta e do enfrentamento. Saudar cada uma de vocês que estão aqui. E como disse o Juliano que me antecedeu, nós estamos aqui num grande movimento, um movimento juntos e juntas pelo Brasil, que uniu uma frente de partidos, a qual eu quero aqui saudar e agradecer por essa construção. Saudar e agradecer os companheiros e companheiras do PSOL, saudar e agradecer os companheiros e companheiras do PSB,
saudar e agradecer os companheiros e companheiras do PV, companheiros e companheiras da Rede, do PCdoB, do Solidariedade, que estão irmanados nessa caminhada, junto com os movimentos sindicais, com os movimentos sociais, para que a gente possa vencer o atraso e a barbárie no Brasil. E esse grande movimento é coordenado, é liderado pelo nosso querido presidente Lula, pelo nosso querido vice-presidente Geraldo Alckmin. Porque nós vamos vencer Bolsonaro, sim. Nós vamos retomar o Brasil para o povo brasileiro. E vamos fazer isso com esse movimento amplo que nós precisamos, juntando todos aqueles que querem vencer o fascismo e a barbárie. Porque não é possível ter um presidente incapaz, incompetente, insensível, presidente que não se coloca no lugar do povo. Ele é aqui do Rio de Janeiro. Eu pergunto a vocês, o que esse presidente fez pelo estado do Rio de Janeiro? Construiu alguma escola? Um hospital? Uma estrada? Nada. Vai para quase final do mandato e não fez absolutamente nada, nem pelo estado que o elegeu diversas vezes deputado federal. Ele não pode estar lá. O que nós temos de resultado do governo do Bolsonaro são mais de 700 mil mortes por Covid. São 33 milhões de pessoas de novo com a fome. 60 milhões de pessoas com insegurança alimentar. É a carestia dos alimentos, o preço do combustível, o desmatamento na Amazônia, a liberação de armas, o ódio que ele destila contra todos aqueles que ele se opõe, o ódio contra as mulheres, o ódio contra os negros e negras, contra a população LGBT, população indígena. Esse homem não pode continuar onde está. Por isso, companheirada, nós que estamos aqui hoje, nessa praça, com essa energia que está conosco, que a gente sabe que vai fazer esse enfrentamento, nós precisamos fazer a organização dessa luta. Não é só mais uma campanha eleitoral. Essa é a batalha fundamental para a gente impedir que o fascismo avance. É a batalha fundamental para vencer a barbárie. Portanto, cada uma de vocês que está aqui, mais do que levar essa energia boa da luta que está nos irmanando, temos que sair daqui para organizar essa campanha. Fazer comitês populares de luta, pedir e organizar para as pessoas saberem verem o que está acontecendo e ganhar a cada dia mais aliados. Isso é urgente, é necessário para a gente fazer esse enfrentamento, porque eles vão vir também querendo jogar pesado, e nós temos que responder à altura, porque eu não tenho dúvida nenhuma, a causa pela qual nós lutamos, pelo Brasil e pelo povo brasileiro, é a causa que levará à vitória. E aqui no Rio de Janeiro, com Freixo, com André, nós vamos estar juntos nessa caminhada para enfrentar também o que está acontecendo no governo do estado. Então, companheirada, é arregaçar as mangas e a luta para que no dia 2 de outubro a gente tire o nefasto da cadeira da presidência da República. É Lula! Lula! Obrigada, Gleise. E agora eu vou chamar o companheiro André Ceciliano, pré-candidato a senador e presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Aqui André, a voz de Deus, a voz do povo. André aqui e Lula lá de novo. Já tá fechado, eu boto fé. É Lula lá, aqui André, a voz de Deus, a voz do povo. André aqui e Lula lá de novo. Boa noite, Rio de Janeiro! Boa noite, Cinelândia! Boa noite, meu irmão, meu querido, meu presidente Lula! Boa noite, Janja, boa noite, Marcelo! Vem aqui, meu governador! Boa noite, Antônia! Boa noite, Mercadante! Boa noite, Juliano, minha presidenta Gleise, Randolfo, boa noite, futuro vice-presidente da República, nosso querido Alckmin. E Alckmin, saudar a dona Lu e dizer que eu também tenho uma Lu aqui. É o meu amor da minha vida, só que ela é Ludmila Ceciliano. Eu queria aqui, presidente Lula, isso aqui está muito bonito, presidente, está lindo. Agora, sabe por que, Juliano, esse povo está aqui, meu irmão?
porque esse povo ama o Lula. Na verdade, nós te amamos, presidente. E esse povo está aqui porque foi o senhor presidente Lula que tirou mais de 30 milhões de brasileiros da linha da pobreza. Foi o senhor presidente Lula que gerou mais de 20 milhões de empregos. Foi com o senhor presidente Lula que o trabalhador, no final de semana, fazia um churrasquinho e tomava uma cervejinha. Foi com o senhor presidente Lula que o filho do porteiro entrou na universidade, que a filha do porteiro entrou na universidade. Foi com o senhor presidente Lula que milhões de brasileiros andaram de avião pela primeira vez. E eu, presidente Lula, não estou aqui para falar do passado, mas para falar do futuro, da esperança dessa juventude, da esperança do brasileiro. Porque, presidente, aqui na capital do Rio de Janeiro, que a gente assiste, embaixo das marquises, são famílias inteiras morando, inclusive também em barracas de camping. Eu queria, presidente, dizer para o senhor que eu quero ser o seu senador em Brasília, para ser um senador como foi a senadora Benedita da Silva, para ser um senador como foi o nosso guerreiro Lindbergh, que no momento mais difícil ele não tirou o pé da bola dividida, que no momento mais difícil ele estava lá defendendo a nossa Dilma, defendendo o legado do senhor. Então, Lindbergh, Benedita, para nós do Partido dos Trabalhadores é uma honra ter companheiros e companheiras como vocês. Quero saudar aqui a juventude do meu partido, do Partido dos Trabalhadores. Quero saudar o Levante, na figura da Maíra. Quero saudar a juventude do PCdoB. Quero saudar os companheiros do PV. E também saudar o PSB, saudar o PSOL, saudar a rede. Aqui é assim. Aqui tem amor, aqui não tem ódio, presidente Lula. Aqui é amor. Presidente Lula, eu fui prefeito, presidente Lula. 2 mandatos da minha querida Paracambi, na nossa querida Baixada Fluminense. Tem alguém na Baixada aí? Presidente, eu sei que lá na presidência o senhor não só terá momentos bons, o senhor não terá só alegria, o senhor terá também momentos difíceis, porque governar não é fácil. Eu fui prefeito e sei, presidente Lula, eu sei muito bem, e o senhor vai poder contar com um senador que não vai tirar o pé da bola dividida, um senador que não vai abandonar, como muitos fizeram, covarde, que abandonaram o Partido dos Trabalhadores no momento mais difícil, presidente Lula. Por isso que eu quero ser o senador do estado do Rio de Janeiro. Nós ouvimos hoje, presidente Lula, os representantes das favelas, eles querem que o senhor volte, porque eles querem que o senhor continue. A favela ama o senhor, presidente. Eles querem que o senhor continue fazer os complexos esportivos, fazer as bibliotecas, parques e fazer as milhares de casas que o senhor construiu na Rocinha, em Manguinhos e no Complexo do Alemão. Nós queremos, presidente, que o senhor retome o complexo petroquímico, porque o que estão fazendo ali é uma covardia. Eu quero, presidente Lula, dizer ao senhor que eu serei um soldado do seu lado. Eu nunca saí do Partido dos Trabalhadores. Eu fiquei, defendi o seu legado, defendi a presidenta Dilma, mas os covardes saíram.
Os covardes saíram. E por isso, presidente Lula, que eu quero ser o senador do PT. Presidenta Gleide, eu quero ser o seu soldado. Presidente, eu quero um compromisso com o senhor. Quando o senhor foi eleito, a indústria naval tinha 3.000 empregos. Uma década depois, nós tínhamos mais de 80.000 empregos, presidente. E o Rio de Janeiro precisa de emprego, precisa de desenvolvimento social e econômico. O Rio de Janeiro precisa voltar a sorrir, presidente. O senhor ama o Rio, nós temos certeza. Presidente, para encerrar, eu vou tentar aqui falar de João Guimarães Rosa, no Grande Sertão Vereda. Ele diz mais ou menos assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta, depois desassossega, aperta e depois daí frouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente, presidente, é coragem, coragem, coragem. Viva o Rio de Janeiro, viva Lula, é Lula, é Lula, é Lula. Freixo, vem aqui, Freixo, vem aqui, você vai ser o nosso governador. Presidente, Marcelo, meu companheiro de assembleia, o Marcelo é um companheiro que também não foge da luta. Vamos lá, viva Lula, viva o PT, viva o Brasil! Viva! Obrigado, André Siciliano, pré-candidato a senador e presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Guerreiro! E agora eu vou pedir à produção para rodar o vídeo do nosso pré-candidato a governador. Para o Rio de Janeiro entrar no eixo é Lula, Freixo! é Lula E Freixo! é Lula E Freixo! Marcelo Freixo, pré-candidato a governador e deputado federal. É a hora da virada, Rio de Janeiro! É o Freixo! É o Freixo! É Freixo! É Freixo! Salve Rio de Janeiro! Muito obrigado! Obrigado por tudo! Eu também! Essa praça está encharcada de esperança. Essa praça tem um grito lá de trás que está vindo com delay. É porque não está dando todo mundo na praça. Sabe por quê? Porque a esperança é maior do que o ódio. Porque o amor é maior do que o medo. Por isso que não cabe todo mundo numa praça como a Cinelândia. Mas aqui é o nosso lugar. O nosso lugar é na rua. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós vamos ganhar esse ano. Nós vamos ganhar o Rio de Janeiro. E nós não vamos ganhar uma eleição. Nós vamos mudar a história do Rio de Janeiro. Essa praça está carregada de esperança porque o Rio tem uma potência muito grande. Eu não venho para falar de problema. O Rio é potente. O Rio tem uma força muito grande. O Rio é um lugar. Aliás, Lula, Janja, o Rio é o único lugar que o Davi Luiz comemora um 7-1. Só o Rio. Só o Rio faz Davi Luiz comemorar um 7-1. Viu, presidente? O presidente é vascaíno. Eu sou flamenguista. O que mostra o que é muito bom. Não vamos alimentar as diferenças. Mas o que mostra o seguinte: nós podemos. Um é Flamengo, minha mulher é Botafogo. Deve ter algum tricolor perdido por aí. Eu sou tricolor, Freixo! Ali, ó. Agora eu quero dizer o Tricolor de seguinte. esquerda. Por que eu tô brincando com isso?
Por que eu estou brincando com isso? Porque é possível conviver com a diferença, com alegria, com respeito, com a brincadeira, com amor. E é isso que no governo Bolsonaro nós perdemos. A diferença trouxe o ódio, a diferença trouxe o medo, a diferença trouxe a ameaça. Irmão deixou de falar com irmão, pai deixou de falar com filho. E é isso que nós vamos superar de vez, trazendo de volta Luiz Inácio Lula da Silva para ganhar no primeiro turno essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição no primeiro turno. Lula, eu quero que você ganhe essa eleição no primeiro turno por várias razões. Primeiro, que você merece. Segundo, que a derrota do Bolsonaro tem que ser muito grande. Tem que ser muito grande para não dar qualquer respiro de traição ou de golpe, que ele não tem força para fazer. Que a gente é maior do que ele, Lula. E quero que você esteja livre no segundo turno para rodar esse Brasil inteiro e fazer a gente ganhar os governos que a gente tem que ganhar, Alckmin, para governar junto com vocês. Porque não vai ser fácil governar. A vida da gente não acaba no dia 2. A gente tem que ganhar e tem que governar. Eu estava ouvindo o Lula mais cedo hoje. E o Lula disse o seguinte: ele saiu de casa aos 7 anos, foi 7, Lula? O Lula saiu de casa aos 7 anos de idade para fugir da fome. Olha como é a história desse país. Agora, esse Brasil vai trazer ele de volta para a presidência da República, exatamente para acabar com a fome desse país. Alguém que saiu de casa, alguém que largou o seu estado pela fome, vai para a presidência da República, pela nossa luta para acabar com a fome nesse país. O Rio de Janeiro tem 3 milhões de pessoas passando fome. 3 milhões de pessoas passando fome no Rio. E o Rio tem 80% do petróleo nacional. Isso é porque a gente é governado por uma máfia. A gente é governado por um grupo de criminosos que está há muito tempo aqui, que tem que ser afastado do poder. A gente precisa olhar para esse Rio de Janeiro e dizer que em cada favela, em cada território, matança não vai ser segurança. Matança não vai ser segurança. A gente vai ter segurança sim. A gente precisa da polícia sim. Mas a gente precisa de uma polícia treinada, de uma polícia integrada, de uma polícia modernizada, de uma polícia com equipamento e com inteligência, que proteja a nossa juventude, principalmente a juventude preta, a juventude pobre, a juventude da periferia. É isso que a gente precisa. A gente precisa entrar em cada território e fazer com que tenha trabalho social, assistência. Vamos recuperar os CIEPs. Eu realizei um sonho na minha vida. Eu virei professor e trabalhei 20 anos em sala de aula. Nós vamos recuperar os CIEPs do Brizola e vamos fazer ele funcionar com internet, com tempo integral. Lula, eu quero disputar cada menino e cada menina dessa cidade. Nós vamos enfrentar o crime, como você enfrentou no crime, dando oportunidade para a juventude, dando condição para essa juventude estudar, ter lazer, praticar esporte, estar dentro da escola, fazer as suas refeições todas com qualidade, ter professor valorizado, ter educador valorizado. Vamos chamar os prefeitos. O governador desse estado tem que ter a moral, tem que ter a credibilidade de quem conhece a sala de aula e que andou por todos os territórios desse lugar e conversou com as mães vítimas de violência. Nós temos história, nós temos uma história de luta nesse lugar. É por isso que a gente está pronto para mudar a história do Rio de Janeiro. Mas ninguém faz isso sozinho. A gente hoje precisa de uma união muito grande para mudar a história desse Rio. Vem cá, Lula. Eu conheço a figura e estava doido para vir. Lula, a gente hoje eu expliquei para o Lula o que é cisreg. E para o Alckmin também. O que é cisreg? Não tem um pobre do Rio de Janeiro que não sabe pronunciar corretamente, não sabe o que quer dizer cisreg. É ou não é? Todo pobre sabe o que é cisreg, porque sabe que falta saúde de qualidade. A gente tem que chamar os prefeitos, Lula,
e dizer o seguinte: tem que ter atenção primária em cada município, e é o governador que tem que chamar a sua responsabilidade, blindar a Secretaria de Saúde dos crimes políticos que acontecem. Tudo quanto é governador que foi preso no Rio levou junto o secretário de Saúde. Isso tem que parar. O Rio de Janeiro, 80% do petróleo, Lula, foi campeão de morte por Covid. E o Rio é o lugar que mais morre gente por tuberculose. Tuberculose. Em pleno século XXI. Isso é pela qualidade dos nossos governantes. Nós temos que mudar isso. E falar de saúde pública, Lula, é você me ajudar a fazer o trem da Supervia tratar essa população com qualidade e com respeito. É voltar o trem expresso para a Zona Oeste, para a Zona Norte e para a Baixada Fluminense. Ter dignidade. Não pode um morador de Campo Grande, um morador de Bangu, levar 2 horas para chegar no centro da cidade. Tu vai me ajudar a fazer esse trem carregar esse povo trabalhador com dignidade. A palavra é essa, é dignidade. O Rio de Janeiro deve muito a esse cara. Foram mais de 200 mil casas construídas no Rio de Janeiro, no período que esse sujeito era presidente da República. Foram 29 escolas técnicas, foram 116 mil bolsas do ProUni, Lula, que tu fez pelo Rio de Janeiro. O Rio deve muito a Lula. Hoje, quando a gente anda no Rio, Lula, não tem um viaduto que não tem uma família inteira morando embaixo. E foi você que construiu Casa Popular e nunca mais se fez isso aqui no Rio de Janeiro. É com você, Lula, que a gente vai tomar isso de volta. Mas nós precisamos de uma coisa chamada união e responsabilidade. O PSB, o PT, o PSOL, meus grandes amigos, o PV, a Rede, o PCdoB, é a maior aliança que o setor progressista já fez na história do Rio de Janeiro. Lula nunca teve um apoio tão grande, de uma aliança tão grande no Rio de Janeiro. Eu gostei, ficou bonito. O Lula nunca teve um apoio tão grande nesse estado. E Lula, vamos ampliar, vamos trazer, claro que é dele. Nós vamos ampliar e vamos trazer. Ficou bom. São 2 cabeçudos, né? Então o negócio... Tá certo? Para dizer o seguinte: nós precisamos de união. Às vezes, dentro da esquerda, tem um esbarrão em um e outro, tem um arranhão. O Lula está muito acostumado com isso, bem mais do que eu. Eu quero dizer uma coisa para vocês: qualquer diferença que tenha entre a gente é muito menor do que a responsabilidade que a gente tem pela frente. Nós temos a responsabilidade de derrotar Bolsonaro no Rio de Janeiro. Que a gente consiga olhar olho no olho, falar a verdade, construir uma unidade junto com esse povo, para mudar a história do Rio. Nada é maior do que o nosso desafio. E Lula, vem cá, André, vem cá, Alckmin. Vem cá, André, vem cá, Alckmin. Eu quero dizer, por último, para dizer uma coisa para vocês. Alckmin, isso aqui é a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que nós queremos, o Rio de Janeiro que nós queremos, o Brasil que nós queremos, tem que ter muita Marielle dentro da Câmara de Vereadores. Ali tem uma placa, Lula, vereadora Marielle Franco. A homenagem é bonita e é importante, mas a gente quer mais do que uma placa. A gente quer a representatividade dessas mulheres negras dentro do parlamento, dentro do poder. E foi com Lula que o pobre, que a mulher e que o preto foi para o orçamento. A Câmara de Vereadores é lugar que tem que ter muita Marielle nascendo, muita Marielle brotando. O amor vai vencer o ódio. Lula, em 1989, eu era um jovem assistindo você falar aqui. E eu estava ali, como tantos aqui. Em 1989, eu estava ali há mais de 30 anos, do lado do meu irmão, Renato. Eu tenho essa foto, e eu vou te mostrar. A gente ficava com o olho brilhando,
e a gente foi embora de barca, falando de você, Lula. Mais de 30 anos depois, eu estou aqui em cima, do seu lado, com o olho brilhando. É freixo, é freixo, é freixo, é freixo, é freixo, é freixo. O meu irmão não está mais aqui, mas essa praça está lotada, e nós não vamos perder mais ninguém para essa violência de forma estúpida, como a gente perdeu tanta gente. Hoje é uma homenagem ao amor, para que o amor possa vencer o ódio, para que a esperança possa vencer o medo, para que o livro possa vencer a arma, e esse país volte a sorrir. O Rio de Janeiro produz cultura, produz samba, produz vida. Não precisa produzir Bolsonaro para o país. A gente tem muita coisa boa para mostrar para esse país. Viva a vida, viva Lula, viva o Rio de Janeiro. Vamos para a vitória, vamos mudar a história do Rio. A gente é maior do que eles. É a hora da virada. Valeu, Freixo. Freixo. É Freixo. É Freixo. É Freixo. É Freixo. É Freixo. Agora a foto histórica. Lula, Freixo, André Siciliano e Alckmin. É a hora da virada. É o movimento Vamos Juntos pelo Brasil. É muita emoção. O movimento Vamos Juntos pelo Brasil nos enche de esperança. Nos faz crer que dias melhores virão. Agradecemos a todas as lideranças que fizeram suas falas tão importantes para mostrar ainda mais a nossa força, a nossa união, e que estamos no caminho certo, na construção de um país, de um Estado mais digno e com direitos garantidos a todos, todas e todes. Companheiros e companheiras, agora chegou o momento de chamar para fazer sua fala de união, de companheirismo, de luta, o ex-governador e pré-candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin. Uma salva de palmas, Rio de Janeiro! Boa noite. Queria apresentar para vocês a melhor parte da minha família, que é a Lu. Cumprimentar o presidente Lula, a Janja, o Freixo, é Freixo, o Freixo, a Antônia, o nosso presidente siciliano, a Ludmila, o Mercadante, o senador Randolph, a presidente Gleisi, presidente Juliano, cumprimentar o presidente do meu partido, o Molon, minha colega de Câmara, Bené Lindbergh, amigas e amigos. Quando vejo aqui essa grande manifestação na Cinelândia, eu entendo por que o Bozo está com medo da urna eletrônica, porque ele está com medo do voto do povo. Ele sabe que não merece, não tem merecimento para um outro mandato. E o que nós estamos vendo no Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul, presidente Lula, até o Rio Grande do Norte, é um grande movimento. Volta a esperança, volta Lula, presidente do Brasil. O Rio está com saudade, indústria naval, indústria petroquímica, Comperge, moradia, Minha Casa Minha Vida, saúde, emprego, salário mínimo valorizado, juventude com oportunidade. Não tenho dúvida, nós vamos ter
uma grande festa cívica daqui menos de 90 dias. A vitória do povo, e a vitória do povo, o instrumento do povo, tem nome: Lula presidente. Uma palavra do Freixo. O Freixo sempre esteve do lado do bem. É o melhor da política do Rio de Janeiro. Homem do diálogo, mas diálogo com princípios e com valores. Por isso tenho certeza, companheiras e companheiros, é Lula lá, Freixo cá! Obrigada, Alckmin! Vamos ver agora, minha gente, um clipe lindo que lembra aquela campanha de 1989 que mostra a união dos artistas com o presidente Lula. Num movimento tão bonito, mas tão bonito, mas tão bonito de retomada do nosso país para o povo brasileiro. E eu quero chamar a Janja, que construiu esse clipe lindo, para cantar junto com a gente. Mas antes, ela vai dar um recado. Olá, Rio de Janeiro! Gente... Faz barulho aí pra Janja, minha gente! Olha só, andaram falando que eu desafino quando canto. E aí, eu quero dizer para quem falou isso, que o que importa mesmo é cantar sem medo de ser feliz. Vamos lá, Rio de Janeiro, cantar comigo. Vamos cantar, eu quero todo mundo cantando, desafinando ou não. Vamos botar os celulares com a luzinha. De dentro eu sei, de novo um sentimento. Por muito tempo esperei, e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Canta, Rio! Há uma voz que tentaram calar. Adoro papo! Mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança. Com fé no futuro melhor eu vou. Sem medo de ser feliz. Martinho! Quero ver chegar. Lula lá, faz o L. A nossa estrela. Lula lá, tá lindo. Nossa esperança. Lula lá, o Brasil criança na alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade. Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Mais uma vez, Rio! Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança na alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade. Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Lindo Rio! Lula lá, brilha nossa estrela. Lula lá, renasce a esperança. Lula lá, o Brasil criança na alegria de se abraçar. Lula lá, com dignidade. Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilhar nossa estrela. Ah, lindo Rio, obrigada.
E agora... Olê, com vocês, olê, olá. aquele que é a esperança do nosso povo, o orgulho do nosso Brasil, o presidente da democracia, querido presidente Lula. O Rio está contigo nessa luta pela vida e pelos direitos. É hora da virada. Luiz Inácio Lula da Silva! Queridas companheiras do Rio de Janeiro, queridos companheiros do Rio de Janeiro, queridos artistas que estão aqui representando a cultura desse país, eu estou vendo alguns companheiros aqui muito antigos. Eu estou vendo a Inês Pandeló aqui, que foi prefeita no Rio de Janeiro, na cidade Barra Mansa. Estou vendo o Chico Alencar aqui, estou vendo o meu querido companheiro Pitanga. Em nome do Pitanga aí eu cumprimento todos os artistas que estão aqui. Meus queridos, estou vendo a Camila também. Olha como eu sou um cara sincero. Camila e Pitanga junto. Ao invés de olhar para Camila, eu olhei para o Pitanga. Isso é fidelidade, Janja. Isso é fidelidade. Olhei para o Pitanga e não olhei para Camila. Queridos companheiros sindicalistas, queridos companheiros petroleiros, eu estou vendo aqui, veja como esse ato aqui é importante. Olha, eu estou vendo aqui até dirigente sindical de São Bernardo, o cara que ocupa a cadeira que eu ocupei durante 6 anos, está aqui o companheiro Moisés, nosso presidente do sindicato, o companheiro Wellington, que é o tesoureiro do sindicato, a companheira da CUT está ali na mesa, ali sentada, não é mesa, é um palanque aqui. Companheiros e companheiros, eu não vou citar o nome de vocês outra vez, porque todos vocês quase são candidatos, eu não quero cometer um crime eleitoral fazendo propaganda de vocês. Mas eu quero citar o companheiro Joãozinho, que é o presidente do PT local, e contar um pequeno caso para vocês. Contar um pequeno caso para vocês. Eu estou há muito tempo querendo vir fazer um ato no Rio de Janeiro. Há muito tempo. Eu queria que você viesse aqui, Freixo, porque você é a razão disso. Eu estava querendo fazer um ato porque era preciso acabar com as dúvidas. Ô Lucélia Santos, é você que está aí, minha linda. Eu queria acabar com uma dúvida que há muito tempo eu ouvia rumores aqui no Rio de Janeiro. Ah, será que o Lula está apoiando o Freixo ou não está apoiando o Freixo? Será que o PT vai apoiar o Freixo ou não vai apoiar o Freixo? Será que o Lula deve ser um candidato apoiado por todos os outros? Eu queria dizer para vocês, quando se trata de política, quando se trata de disputa, a gente tem que escolher com quem que a gente quer estar, com quem que a gente quer apoiar. E eu queria vir aqui para tentar fazer um ato público. E aí eu queria fazer na Baixada, eu não queria vir aqui. Eu queria ir na Baixada. Aí o pessoal achou, primeiro o pessoal tentou desmarcar, eu não aceitei desmarcar. Aí eu fui derrotado porque o pessoal me derrotou, porque eu queria ir na Baixada, disseram que era aqui. E eu quero agradecer quem me derrotou de fazer aqui, porque tem gente pra caceta aqui nessa praça. E tem muita gente lá atrás, tem muita gente na escadaria. Você falou de uma Marielle, olha quanta Marielle lá. Bem, então eu vim aqui para tirar as dúvidas de qualquer pessoa, que aqui no Rio de Janeiro eu tenho um candidato a governador chamado Marcelo Freixo. Não tenho nada contra ninguém, não tenho nada contra os outros, quem quiser ser candidato que seja, mas é preciso ficar claro a cada companheiro que vai votar no Lula, que saiba
que é importante votar no Freixo para que a gente ganhe o governo do Rio de Janeiro. E eu quero, de coração, agradecer o carinho, mesmo das pessoas que ainda não queriam fechar rapidamente com o Freixo. Eu sei que não faziam por mal, faziam na tentativa de me ajudar a eleger presidente da República. O que é importante ter em conta é que quando a gente for eleito, a gente precisa ter gente para ajudar a gente lá. E aí entra uma coisa importante chamada deputado federal e senador da República. Vocês precisam ter em conta que não basta eleger um presidente da República e depois eleger um monte de deputado de direita fascista. É preciso eleger gente comprometida com os sonhos de vocês. Aquele que está comprometido com o emprego, aquele que está comprometido com a liberdade e autonomia sindical, aquele que está comprometido com a melhoria da saúde, aquele que está preocupado com o melhoria das escolas técnicas, das universidades, aquele que está preocupado em cuidar do povo brasileiro com respeito, porque a palavra não é governar, é cuidar desse povo com respeito. Então, companheiros e companheiras, esse dia de hoje para mim é um dia de gratidão ao povo do Rio de Janeiro por tudo que vocês me ajudaram. Eu primeiro queria dizer para vocês que Deus foi muito generoso comigo. Se tem uma pessoa que não tem que ter dúvida da existência de Deus, se tem uma pessoa que tem que ter consciência da existência de um ser superior que guia os nossos passos, esse ser humano sou eu. Primeiro porque eu nasci em Caetés. Eu fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade. E um cidadão que nasce em Caetés, numa família pobre, e não morre de fome até os 5 anos de idade, é porque ele pode sobreviver muito. Eu vim para São Paulo há 70 anos atrás. Eu fui para São Paulo para não morrer de fome. E mesmo em São Paulo, não foram poucas as vezes em que a minha mãe não tinha comida para colocar no fogo. E eu olhava no semblante da minha mãe, ela nunca perdia a esperança. Ela sempre falava, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E essa crença... Essa crença me formou. Olha, essa crença da minha mãe e esse jeito dela se comportar é resultado da minha formação. Eu, de vez em quando, ouço dizer o seguinte, as mulheres às vezes querem se separar do marido porque ele é violento, porque ele bate nela, porque ele bate nas crianças, mas ela não pode se separar porque ela depende do marido para colocar comida em casa. Eu vou contar outra coisa para vocês da Dona Lindu. A Dona Lindu, um belo dia acordou em Vicente de Carvalho, uma vila de Santos, entre Santos e o Guarujá. A minha mãe com 8 filhos. 8 filhos. A gente apenas com a roupa do corpo. O móvel que a gente tinha era uma tina. A molecada não sabe o que é tina. Tina é uma barrica cortada no meio. Aquilo era usado para lavar roupa. Aquilo era usado para tomar banho. A minha mãe saiu de casa com uma tina, uma lata vazia de leite mococa e uma faca. Ela saiu com 8 filhos. Fomos morar num barraco com todos os irmãos pequenos. Eu vendia amendoim, vendia laranja, o outro meu irmão vendia tapioca, o outro meu irmão trabalhava na carvoaria, o outro vendia peixe. E eu fiquei fascinado como é que pode uma mulher com 8 filhos pequenos ter coragem de se separar do marido e morar sozinha em respeito à sua dignidade, porque ela queria que os seus filhos fossem tratados com muito respeito e dignidade. E sobrevivemos.
conseguimos sobreviver. Vocês sabem que eu tenho um sonho, eu adoraria ser economista. Porque eu acho economista um bicho inteligente, Luiz. Eu sempre brinco com os economistas. Pense numa pessoa inteligente e economista. Ele sabe tudo que é número. Sobretudo quando a gente está na oposição, a gente tem solução para tudo. Quando chega no governo, as coisas começam a ficar mais difíceis e nem sempre tem solução. Mas eu não pude ser economista, eu fui ser torneiro mecânico. E de torneiro mecânico eu virei dirigente sindical. E de dirigente sindical eu virei presidente da República desse país. Há duas coisas importantes na minha vida. É porque não estava na historiografia, não estava na cabeça de nenhum cientista político, um operário metalúrgico sem diploma universitário ser presidente da República. Sobretudo neste país, onde a mentalidade da elite é escravista, onde durante séculos a mulher só conseguiu o direito de voto em 1934, porque ganhou na justiça em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os analfabetos, embora trabalhassem para sustentar a elite, só foi conseguir o direito de votar na Constituição de 88. E eu virei presidente da República, eu ficava pensando, só pode ter o dedo de Deus aí. Não é normal. Tinha tanta gente letrada, afinal de contas eu era do partido do Paulo Freire, eu era do partido do Fefó, eu era do partido do Sérgio Buarque de Holanda, eu era partido do Mário Pedrosa, do Florestan Fernandes. Hoje a gente tinha muito, do Hélio Pellegrini, que era o meu grande companheiro, ou seja, tinha muita gente fina, muita gente. Por que eu? Quando eu digo que Deus foi generoso comigo, é porque quando eu fui eleito presidente da República, eu tinha medo. E quando eu ganhei, eu quero confessar para vocês, sabe aquela dor de barriga? Eu tive. Você sabe o que é deitar na cama no Palácio do Planalto, ficar olhando para o teto e imaginando, pô, será que eu vou dar conta? Será que eu vou resolver o problema? Será que eu não vou ter fracasso? E eu tinha um medo de fracassar imenso. Eu tinha um medo de fracassar porque eu conhecia a história do Valesca. O Valesca era dirigente sindical como eu. Ele fez a greve no mesmo ano que eu fiz. Ele fez no estaleiro de Guidanque e nós fizemos lá em São Bernardo, na indústria automobilística. E ele foi eleito presidente. Tá certo que ele teve o apoio da igreja para derrubar o comunismo lá. E teve apoio até do Papa João Paulo II. Eu não tive esse apoio. Mas, de qualquer forma, o Valesca, quando foi candidato à reeleição, só teve 0,5% do voto. Ou seja, não teve nem 1% do voto. Ou seja, fracasso total. E esse medo eu percorria. E aí eu comecei a adotar a seguinte tese. Toda vez que eu tiver medo, toda vez que eu tiver preocupação, toda vez que eu tiver dúvida, eu vou conversar com os meus economistas, eu vou conversar com os meus sindicalistas, eu vou conversar com os meus sociólogos, com os meus advogados, mas eu tenho que sentir o pulsar do povo pobre desse país para saber o que ele está pensando. É por isso que eu levava para dentro do Palácio do Planalto catadores de papel, moradores de rua, LGBT, eu levava todo mundo lá para dentro, que era para as pessoas saberem que aquele palácio cabia rei, aquele palácio cabia príncipe, aquele palácio cabia outros presidentes, mas aquele palácio tinha que caber, sobretudo, o povo brasileiro, do jeito que ele era e do jeito que ele é. É por isso que eu dizia sempre, eu sei de onde eu vim e eu sei para onde eu vou votar. Eu tinha certeza que se eu deixasse a presidência, eu não ia poder morar em Londres, eu não ia poder morar em Paris, eu ia voltar para São Bernardo, a 600 metros do sindicato, para ouvir esses caras fazer barulho na porta de fábrica de manhã. É isso que eu tinha certeza. E eu jamais imaginei que eu ia voltar a ser presidente outra vez. E agora, companheiros,
eu quero dizer para vocês a razão pela qual eu estou aqui outra vez, conversando com vocês, sem poder pedir voto, porque a lei não permite que se peça voto. Só o Bolsonaro. Aqui nós não podemos. Então eu queria dizer para vocês o seguinte. Eu tenho consciência, e a nobre imprensa brasileira está toda ali na frente. Eu tenho consciência. E eu duvido. Olha bem o que eu vou falar. Eu duvido que o Estado do Rio de Janeiro tenha recebido em toda a sua história, de qualquer presidente da República, a quantidade de recursos que o PT botou no Estado do Rio de Janeiro. Eu duvido. Eu não tenho acesso à universidade, não tenho contabilidade, mas eu desafio alguém a perguntar o que nós fizemos nesse Estado e o que os outros presidentes da República fizeram. E por que nós fizemos isso? Porque eu acho que o Rio de Janeiro é muito importante para o Brasil, e o Rio de Janeiro não pode ficar aparecendo nas páginas de jornais apenas por conta da violência, apenas por conta das balas perdidas, apenas por conta da morte de filhas, de irmãos, de pais, de gente pobre. É sempre na periferia que acontece isso, e é sempre junto às pessoas mais pobres. E eu tinha consciência de que a violência, ela tem várias razões, mas uma das principais razões da violência é a ausência do Estado no cumprimento da sua função de atender às necessidades do povo com políticas públicas. Se o povo tivesse emprego, se tivesse escola de qualidade, se tivesse saúde de qualidade, se tivesse área de lazer, se tivesse cultura, se tivesse água boa, tratamento de esgoto, não teria metade da violência que tem no Rio de Janeiro. Não teria metade das chamadas balas perdidas que eles falam. É engraçado que essa bala perdida nunca bate no muro, bate sempre em alguém. E sempre alguém inocente. Então eu estava convencido disso e por isso eu comecei a fazer investimento no Rio de Janeiro. E Alckmin, você vai viajar o Brasil inteiro. Eu quero dizer que nesse estado aqui, nós colocamos de dinheiro 559 bilhões de reais. E que nós colocamos só na cidade do Rio de Janeiro 533 bilhões de reais. Durante todo o tempo do PT no governo. E o PT pode ter certeza que o PT fez isso porque a gente achava que o Rio de Janeiro, que já foi a capital desse país, que é o símbolo do Brasil no mundo inteiro, com os cartões postais e ainda com a extraordinária música Garota de Ipanema, a gente teria que ajudar o Rio de Janeiro, porque não é possível esse Rio de Janeiro ser hoje um dos estados mais sofridos do Brasil, como disseram aqui. Gente do céu, vocês não sabem o sonho que eu tive quando eu disse que era possível a gente recuperar a indústria naval brasileira. Cadê minha água, gente, pelo amor de Deus? Gente, quando eu era presidente, veja a diferença. Quando eu era presidente, eu nem olhava que tinha 10 garrafas d'água. Agora que eu ainda estou na disputa, eu estou aqui quase morrendo atrás de água. Tive que fazer a transposição do São Francisco para ter um pouquinho d'água para beber. Ô Janja, nós somos casados com comunhão de água, porra. Olha, gente, eu sonhava que o Brasil poderia ser melhor. A primeira coisa que eu sonhava é o seguinte: a fome, a seca, primeiro, a seca do Nordeste que assolava 12 milhões de pessoas no semiárido, não é uma questão da natureza. A seca é um fenômeno da natureza, mas a fome, por conta dela, é irresponsabilidade de quem governa o país. Porque nós já temos tecnologia para fazer as coisas acontecer. Como é que se explica nesse país, sabe, um país que tem 8.000 quilômetros de costa marítima? Como é que pode um país que pode ter uma baita de uma marinha mercante, um país que pode ter uma grande indústria naval, como é que a gente tem que importar navio da China, navio da Coreia do Norte, navio de Singapura? Agora mesmo, só para vocês terem ideia,
Eles estão importando plataforma da China e de Singapura. Esses empregos que eles estão exportando para lá poderiam ser criados aqui. Seriam milhares e milhares de empregos criados aqui, emprego de qualidade, formando as pessoas. E nós provamos isso quando recuperamos a indústria naval. Foram 82 mil empregos criados aqui. Foram estaleiros abertos aqui, estaleiros abertos no Rio Grande do Sul, estaleiros abertos na Bahia, em Pernambuco. Porque o Brasil pode ter uma grande indústria naval, não só pela sua relação com a América do Sul, com a África, mas sobretudo para atender a sua demanda interna. Esse país, não pense que a Petrobras descobriu o pré-sal, porque, sabe, alguém que descobrir, foi muito investimento. A gente saiu de 3 bilhões para quase 30 bilhões de investimento na Petrobras, para a gente descobrir a mais importante jazida de petróleo até então descoberta no século XXI. E nós fizemos do petróleo uma lei específica para que o povo voltasse a ser dono do petróleo, para que 75% do royalties fosse para a educação, ciência e tecnologia e saúde, e a gente criar um fundo para o povo brasileiro. Eles não se contentaram, não se contentaram. Vocês sabem que eles criaram a Lava Jato. E se tivesse corrupção na Petrobras, é simples, você prende quem está fazendo corrupção. Você prende. No Japão é assim, nos Estados é assim, na Alemanha é assim, na França é assim. Tem uma empresa, a empresa está propondo sacanagem, roubando, prende o dono da empresa. O que não pode é o que eles fizeram no Brasil. Eles puniram o povo trabalhador, que tiveram 4 milhões e 400 mil postos de trabalho fechados nesse país. 170 bilhões que deixaram de ser investidos, sabe, nesse país. E mais 58 bilhões que deixaram de ser arrecadados. Eu gostaria que aqui deve ter muito estudante de economia, deve ter muito economista. Pesquisem para saber quem foi que investiu mais no estado do Rio de Janeiro. Aliás, é o seguinte, pergunte quanto esse genocida que está governando investiu no Rio de Janeiro. Pergunte qual foi a grande obra que ele fez. Qual foi a escola técnica que ele fez? Qual foi a universidade que ele fez? Qual foi o dinheiro para a medicina que ele colocou? Nada, nada, nada. Só tirar. Ah, vamos vender gasoduto porque nós precisamos de dinheiro. Ah, vamos vender a BR. Estou lembrado o discurso da BR. Vamos vender a BR porque ela é uma empresa que tem o monopólio do combustível. Se a gente vender a BR, a gente vai ter outras empresas e vai ter concorrência. E quanto mais concorrência, mais vai baratear o preço. Muita gente aqui acreditou. Venderam a BR, não venderam a BR? Venderam a BR, agora tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos, pagando a preço de dólar. E nós que ganhamos em real, nós que trabalhamos em real, temos que pagar a gasolina a preço internacional, porque a Petrobras quer. A Petrobras, na verdade, ela está pensando nos acionistas minoritários de Nova York e não no povo brasileiro. Quando eu era presidente, Salomão, estou te vendo aí, Salomão. Quando eu era presidente, na crise de 2008, o barril do petróleo chegou a 147 dólares. E sabe quanto que a gente vendia o litro de gasolina para colocar no carrinho de vocês? R$2,60. Então, gente, é o seguinte. Eu posso não ser melhor do que ninguém, mas melhor do que essa coisa que está aí, eu tenho certeza que eu sou. Porque essa figura que está aí, essa figura não conversa com empresário, essa figura não conversa com educadores, não conversa com reitores, não conversa com sindicalistas, não conversa com o movimento negro, não conversa com LGBT, não conversa com ninguém. Ele é ele e a meia dúzia de pessoas que cercam ele. E quando tem uma denúncia contra ele,
Aí ele vai dizer, não, no meu governo não tem corrupção. E ele faz um decreto de sigilo de 100 anos. Ah, quer apurar o caixa do filho dele, a caixinha que fazia na Assembleia, sigilo de 100 anos. Ah, quer apurar o Queiroz, sigilo de 100 anos. Ah, quer apurar o Pazuello, aquele general que não entendia lufa de saúde. Ah, vamos dar sigilo de 100 anos. Denunciou tudo, é sigilo de 100 anos. Pois eu quero que vocês saibam, se tem uma coisa que vocês precisam me ajudar, é que eu vou quebrar esse sigilo de 100 anos no primeiro decreto que fizer. Veja, companheiros e companheiras, esse país está precisando voltar a ser humanizado. Nós precisamos voltar a ser humanistas outra vez. Eu, quando era presidente, dizia, a gente tem que pensar com o coração, não é pensar apenas com a cabeça. Porque a gente, às vezes, tem na cabeça um pouco de irracionalidade, no coração a gente não tem. E esse país, o cara não tem que governar, o cara precisa cuidar. E cuidar de quem? De quem mais precisa. Não é o rico que precisa do governo. Não é a classe média alta que precisa do governo. Quem precisa do governo é o povo trabalhador. É o pequeno produtor rural e o médio produtor rural. É as pessoas que moram nas favelas. É as pessoas que moram na periferia. São os microempreendedores desse país. São as pequenas cooperativas que precisam do Estado. É para esses que nós temos que governar. É para esses que a gente tem que dar prioridade. Porque senão a gente não vai tirar o país da desgraça que eles meteram. Hoje a proclamação desse país foi em 1889. Já era para a gente ter melhorado. Quantos presidentes nós tivemos? Já era para a gente ter melhorado. Qual é o problema? É que o problema é o seguinte, na hora da política, na hora da campanha, todo mundo fala do pobre. E o Bolsonaro enganou muita gente. Enganou muita gente. Enganou muita gente. E primeiro, gente, olha a cara dele. Benedita, você que é evangélica. Olha a cara do Bolsonaro falando em Deus. Ele está mentindo, porque ele não acredita em Deus. Ele não acredita, olha para a cara dele. Um cara que coloca o filho para disputar um cargo de vereador com a mãe. Como é que pode acreditar? Um cara que causa o mal que está casando. O cara que não derramou uma lágrima por 700 e poucas mil vítimas do Covid. O cara que não sentiu sensibilidade. O cara que veio a Petrópolis quando desbarrancou e nem desceu do helicóptero. O cara que foi a Recife, tinha morrido 130 pessoas, vai lá, passeia de helicóptero, volta e vai andar de jet ski lá em Santa Catarina, ou vai fazer motociata, não sei aonde. Ô, gente, nós precisamos voltar a humanizar esse país. Esse país tem que gostar de livros e não de armas. Esse país tem que gostar de amor e não de ódio. Esse país tem que gostar, sabe, de emprego, de salário, que é isso que a gente vai fazer. Então, companheiras e companheiros, já que não tem ninguém para me dar água, eu sou obrigado a parar de falar. Dizer para vocês, ó. Nós precisamos ganhar as eleições no Rio de Janeiro. É preciso que a gente se prepare contra a fake news. É preciso que a gente não acredite nas mentiras. Quando é preciso que a gente tenha em conta que a gente não pode acreditar nas mentiras e nem deixar quem a gente conhece acreditar. A gente tem que ficar alerta, porque são milhares e milhares de fake news mandados para as pessoas todo dia, tudo na base do robô. Tudo na base do robô. É uma máquina poderosa de contar mentira. Um cara que mente 7 mentiras por dia, não é possível. Então, eu acho que derrotar esse cara é uma questão de honra do povo brasileiro. É uma questão de honra daqueles que lutaram pela democracia,
daquele que luta pelos direitos humanos. E ele tem que saber que nós vamos recriar o Ministério da Cultura e vamos criar em cada estado comitê de cultura. Porque eles têm medo da cultura, porque é através da cultura que a gente forma uma sociedade civilizada. Através da cultura que a gente pode fazer as reformas que esse país precisa, as lutas que esse país precisa. É por isso que eles nunca investiram em educação nesse país. Precisou chegar um semi-analfabeto, torneiro mecânico, para ser o presidente que mais fez universidade na história do Brasil, que mais fez escola técnica na história do Brasil. E agora, companheiros e companheiras, eu vou terminar dizendo duas coisas importantes. Primeiro, a minha gratidão pelo Alckmin ter aceitado ser o candidato a vice. Todo mundo se lembra, o Alckmin foi meu adversário em 2006. E o Alckmin, de vez em quando, chutava para cima da canela. Chutava o pescoço. Tá? E eu acho que é o seguinte, quando a gente está disputando uma coisa grande, o Brasil é muito grande. O Brasil é um país que pode ser um grande protagonista internacional. Esse país foi respeitado. Eu fui o único presidente da República a ser convidado para todas as reuniões do G8. Eu fui para participar do G20. Esse país era respeitado pela China, era respeitado pelos Estados Unidos, era respeitado pela Índia, era respeitado pela Rússia, era respeitado pela África do Sul, era respeitado pela pequena ilha de São Tomé e Príncipe, era respeitado por Cuba, era respeitado pelo México, era respeitado pela Argentina. Esse país era querido porque esse país não tem contencioso, esse país é de paz. Mas se precisar brigar, a gente briga. Mas é preciso saber para que a gente está brigando. Então, companheiros e companheiras, quando eu fui chamar o Alckmin, eu fui pensando que ele poderia dizer, não, eu não vou porque eu já sou do PSDB, nós já brigamos muito, o PSDB foi o principal adversário do PT. E aí, tanto eu como ele ouvi uma frase do Paulo Freire. A gente, nas horas difíceis, precisamos ter coragem de juntar os convergentes para derrotar os antagônicos. E essa nossa união é uma união para derrotar o fascismo, para derrotar essa coisa que não entende de Brasil, que não entende de povo. E a segunda coisa é o companheiro Freixo. Eu quero dizer para vocês que o companheiro Freixo é um companheiro da mais alta qualidade. Eu sei que ele já não gostou de mim também, porque o pessoal era muito duro na queda. O pessoal era casca ferida. O pessoal era igual o PT quando nasceu em 80. Igualzinho. Até porque tem muita gente do PT que saiu e foi fiel ao pessoal. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. A gente conhece os seres humanos nas horas difíceis. Quando a gente está bem, todo mundo é amigo da gente. Mas quando a gente cai em desgraça, quando a gente é vítima de extorsão, de sacanagem, quando a gente tem um Moro mentindo para a imprensa brasileira, eu não acho que a imprensa mentiu. A imprensa simplesmente comprou as mentiras do Dallagnol e as mentiras do Moro e transformou em verdade. E por isso eu fiquei 580 dias, e até por isso eu agradeço a Deus, porque 580 dias na cadeia me fez ficar mais generoso, mais compreensivo dos problemas do Brasil, com muito mais consciência para governar esse país. E quando eu estava na situação difícil, esse companheiro não negou um dia sequer de solidariedade. Por isso eu quero terminar o meu discurso aqui dizendo para vocês, companheiros e companheiras, todos vocês que amam a liberdade, todos vocês que amam a democracia, todos vocês que querem fazer o Rio de Janeiro voltar a ser um estado alegre, gerador de emprego, distribuidor de riqueza, sabe, com respeito às mulheres, com respeito ao povo negro, com respeito às mulheres, todos vocês, a gente só tem uma alternativa para o Rio de Janeiro, é a gente fazer com que o Freixo seja eleito governador quando ele disputar as eleições para presidente da República.
Gente do Rio de Janeiro, olhe, eu quero que vocês saibam que eu tô com vontade como se eu tivesse 20 anos de idade. Eu nunca tive, Freixo, nunca tive a vontade que eu tô. É outra coisa que eu falo que é o dom de Deus. É o dedinho. Porque veja, eu não precisava voltar a ser presidente da República. Eu já fui presidente e até hoje todas as pesquisas mostram que eu fui o melhor presidente desse país. Não precisava. Acontece que eu tenho consciência também que nunca o povo brasileiro precisou tanto de um partido como o nosso, da esquerda, como está precisando agora. Então eu votei. E veja que engraçado. Votei, antes eu fui preso para que eu não fosse candidato em 18. O que aconteceu? Cara, na cadeia eu fiquei apaixonado, cara. E aí eu saí da cadeia para casar. Como é que esse cara pode estar nervoso aos 76 anos, apaixonado, casado? Só não vou construir família porque não tem mais idade. Mas, gente do céu, se vocês soubessem a garra que eu tô de governar esse país, de provar que eu e o Alckmin vamos recuperar, que o Freixo vai recuperar, que os outros governadores de esquerda vão recuperar, vocês não sabem. É por isso que eu digo sem medo de errar. É 76 anos de idade, energia de 30 e tesão política de 20 anos para a gente poder mudar este país. Até a vitória! Olê, 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 olá! Lula, Lula! Olê, 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 olá! Lula! Olê, 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 olá! Vem de dentro, eu sei, de novo um sentimento. Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz. Há uma voz que tentaram calar, mas essa estrela não vai se apagar. E o brilho ilumina a esperança, com fé no futuro melhor eu vou, sem medo de ser feliz. Quero ver chegar, Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela. Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança, Lula lá, o Brasil criança, na alegria de se abraçar, Lula lá, com dignidade, Lula lá, o Brasil merece outra vez oportunidade pra sorrir e brilha nossa estrela. Lula lá, brilha nossa estrela, Lula lá, renasce a esperança.